boa noite, sejam bem-vindos. A gente está aqui hoje com o analista de fundos imobiliários da XP, o Giancarlo. Eu estava comentando aqui, conheci ele em São Paulo durante a incubadora, que foi um evento aí patrocinado pela XP para formação de heads de mesa de renda variável. Eu tive o prazer de conhecer esse cara, e como eu falei, fui tirar uma foto lá com ele todo entusiasmado. Aí ele falou assim, pô, cara, eu não sou famoso, tem certeza? Tenho, quero tirar foto. Eu tirei foto com ele, peguei o contato dele e de antemão já quero te agradecer, Jean, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui, tá bom? Seja bem-vindo. E assim, antes da gente começar a entrar de fato, né, no tema da live, falando sobre histórico e perspectivas, né, dos fundos imobiliários, algo semelhante que você falou lá na incubadora, né, você deu todo um panorama, né, antes de 2019, durante 2019 ali dos fundos imobiliários. Mas para quem está aqui nessa live que ainda não entende o que é fundo imobiliário, ainda está recém-chegado aí no mercado, em renda variável, eu queria só que você desse uma breve definição, explicação, qual o racional de investir, o que é fundo imobiliário, quais são os dois grandes tipos de fundo, né, tijolo e papel, e você só desse essa introdução aí para a gente, tá bom, Jean? Maravilha. Então, primeiramente, também obrigado pela oportunidade, sempre um prazer. Nesses dias difíceis, o nosso objetivo é justamente estar próximo de vocês, tirar dúvidas, enfim, poder prestar aqui o máximo de suporte possível, tá? Para quem não está muito habituado com fundo imobiliário ainda, o fundo imobiliário nada mais é do que uma casca, né? Um veículo que foi idealizado para permitir que as pessoas pudessem acessar o investimento em propriedades, de fato, de tijolo, né? de real estate, através de um veículo mais eficiente, tá? E mais democrático. Então, o fundo imobiliário foi criado para permitir o acesso da pessoa física, ou seja, dos investidores pequenos, a esses imóveis mais sofisticados. O fundo imobiliário ele tem, por definição, que ser fechado, se ele quiser obter a vantagem tributária. Isso significa que a única forma de você entrar e sair de um fundo imobiliário ou vai ser comprando e vendendo suas cotas na bolsa, ou, eventualmente, para entrar através de uma oferta pública quando ele começa ou quando ele faz qualquer aumento de capital. Com essas características, o fundo imobiliário, na lei na 8668 de 93, se eu não me engano, ele passou a ter a característica de ter isenção de distribuição de proventos para pessoas físicas, não vale para pessoa jurídica, desde que esse fundo tivesse mais de 50 cotistas e a pessoa não tivesse mais de 10% desse fundo, que, sendo bem sincero, pelo tamanho dos fundos, é muito difícil isso acontecer. Então, ele se tornou uma vantagem muito forte em relação à possibilidade de investir em imóveis diretos. Por quê? Dificilmente alguém consegue comprar uma série de propriedades comerciais espalhadas pelo Brasil, a não ser que disponha de uma fortuna relevante, né? E o fundo imobiliário permitia isso. Então, você pode comprar não só aquela saleta de escritório, né, que eu acho que era até então saleta de escritório e flats, o principal investimento de imóvel para pessoa física, além de apartamentos para aluguel. Você poderia comprar dentro de um fundo imobiliário shopping center. Você pode comprar uma laje corporativa de um prédio AAA na Faria Lima, lugar mais nobre, com inquilinos de altíssimo padrão, num padrão construtivo excelente, que custa centenas e centenas de milhões de reais, em que, na verdade, você vai disponibilizar de um gasto pequeno, né, proporcionalmente ao tamanho desse fundo, comprando uma quantidade de cotas que cabe no seu bolso. E, além disso, você teria muito mais facilidade. Comprar e vender um imóvel, por exemplo, leva cerca de 8 meses. Isso sem considerar um momento de crise como a gente está. Entrar e sair de um fundo imobiliário é muito fácil. Você pode simplesmente negociar as cotas dele na bolsa, dando ordens de compra e venda. Então, versus a possibilidade de comprar imóvel direto, a criação do veículo fundo imobiliário, ele trouxe uma bagatela de vantagens, né? Então, era a liquidez, isenção do dividendo, a possibilidade de fracionar, a diversificação do tipo de imóvel, da geografia, dos gestores que vão cuidar, o próprio fato de ter um gestor especializado que faz isso o tempo inteiro e está lá zelando pelo patrimônio e tomando as melhores decisões possíveis o tempo todo, coisa que a gente, na pessoa física, não consegue fazer, porque, afinal de contas, a gente trabalha e dificilmente alguém consegue dedicar 100% do tempo para fazer isso, e imóvel dá um trabalhão. Então, você ter uma pessoa, uma gestão dedicada, era um fator também preponderante. Então, na criação dos fundos imobiliários, eles vieram com esse pleito
de fazer frente à possibilidade de comprar o imóvel direto. O primeiro ciclo de desenvolvimento dessa indústria, de forma mais expressiva aqui no Brasil, foi ali por volta de 2011, 2012, onde a gente teve pela primeira vez até então no Brasil um cenário de juros baixos, fator que é preponderante para o desenvolvimento dessa indústria e que fez com que esses fundos começassem a surgir aqui no mercado. Mas como no começo eles eram pura e simplesmente uma alternativa para comprar propriedades comerciais direto, né? Então o fundo imobiliário era uma casca mais eficiente, a gente viu que no começo os fundos imobiliários eles tenderam a ser estruturas que a gente chama de estruturas pouco eficientes. Eles eram monoativos, ou seja, criava-se um fundo imobiliário só para colocar um prédio lá dentro, então o fundo imobiliário era o dono daquele prédio específico, não tinha um gestor ativo, o mandato daquele fundo era um mandato de gestão passiva, então tudo que fosse decidido fora do escopo de colocar e vender, colocar inquilinos e revisionar aluguéis, deveria ser decidido em assembleia. Então, isso amarrava muito o fundo. E com esse mote também, muitos incorporadores começaram a olhar a figura do fundo imobiliário como uma chance dele vender um ativo num preço que estava mais caro do que o mercado. Então, era quase que uma forma de vender algo que ele não conseguia, porque ele empacotava aquele prédio dentro do fundo imobiliário, pulverizava para uma quantidade grande de investidores e vendia num preço errado. Por quê? Eles prometiam, na época, a gente chamava de renda garantida, renda mensal garantida, um retorno que não conversava com a capacidade operacional daquele ativo. Então, depois de pronto, o prédio precisava alugar o seu espaço, fazer um contrato com os inquilinos, ter de fato uma receita oriunda desses aluguéis, diminuir os custos e pagar os dividendos. Quando isso aconteceu, quando os prédios ficaram prontos e foram entregues, eles acabaram culminando ali com um período muito ruim do Brasil, que foi dos anos seguintes ali a 14, 15, 16, onde a taxa de juros tinha subido muito, porque a nossa inflação, na época que a nossa taxa bateu 7,25, ela era 5,5, mas era 5,5 meio canetado, né? A gente tinha preço de combustível restrito, tinha umas manobras ali no setor elétrico, então era um 5,5 meio falso. E aí, quando a inflação disparou, o juro disparou também, e depois, na sequência, a gente teve uma série de problemas ali de sustentabilidade fiscal, uma recessão muito aguda, nosso PIB caiu 3,5%, 3%, então foi um momento muito difícil, e esses produtos que eram monoativos e tinham prometido um resultado operacional que não conversava com a situação do momento, acabou frustrando muitos dos investidores, tá? Mas a gênese do fundo imobiliário ela foi muito bem desenhada e muito bem intencionada, tá? A única coisa é que essa indústria acabou evoluindo ao longo do tempo. Então, hoje em dia, a gente não tem um fundo imobiliário só como uma casca para você comprar um ativo mais diversificado, um ativo mais sofisticado. Isso aqui, de fato, é um ativo de renda variável. A gente pode entender um fundo imobiliário que tem gestão ativa, ou seja, aquele gestor que pode tomar a decisão de comprar, vender, destituir um inquilino, tentar jogar com a vacância, muitas vezes, em vez de jogar o preço para baixo, ele segura mais vacância, fecha um negócio mais caro. Enfim, tem muita margem de manobra, até eventualmente securitizar algum ativo, ou seja, receber o fluxo de aluguel na frente, poder se alavancar, aumentar o retorno, enfim, tem um monte de oportunidade nesse sentido. Ele acabou virando um veículo muito mais parecido com um veículo de renda variável, muito mais parecido com uma empresa, né, com um ativo de renda variável, com uma empresa, como uma BR Properties, por exemplo, do que necessariamente só uma casquinha para a gente colocar um ativo imobiliário para dentro. Então, ele evoluiu muito do último ciclo para cá. E esse último ciclo começou em 2017, final de 2016. O que aconteceu ali no final de 2016 para a gente ter um novo ciclo de desenvolvimento dessa indústria? Assim como ocorreu em 2012, em 2016 para frente, a gente começou a ver um cenário mais calmo do ponto de vista de macroeconômico, em que a gente acabou entrando numa seara de inflação baixa, e dessa vez inflação baixa de forma estrutural, né? O Brasil estava com desemprego alto, uma capacidade ociosa na economia, o governo já tinha mudado totalmente o mote, né, de administração de preços, então não tinha mais restrição de preço de combustível, os preços eram realmente livres, e mesmo assim, por conta da recessão que a gente tinha passado, a inflação estava super bem controlada, enquanto o mundo desenvolvido como um todo estava com uma taxa de juros muito baixa. Então, isso fez com que abrisse um cenário, uma janela, para a taxa de juros cair aqui no Brasil. Então, ela voltou a cair, e dessa vez de forma muito mais sustentada e estrutural. E isso abriu uma nova janela para o desenvolvimento da classe de fundo imobiliário, e nessa nova janela, a gente viu produtos sendo entregues, e aí também boa parte desse trabalho
deve ser dado o crédito à XP, que brigou e batalhou para colocar esses produtos de pé com muita qualidade. Vieram produtos de gestão ativa grandes, diversificados. A gente tem vários exemplos: XPMOL, XPlog, fundos do Credit Suisse, que eram super consolidados, aumentaram o seu tamanho, da Red, enfim, uma série de fundos muito bem estruturados ou surgiram ou aumentaram de tamanho relevante, ficando com uma liquidez muito boa, superando 5, 6, às vezes 10 milhões de reais por dia de negociação. Fundos que ultrapassaram um PL médio aí de 1 bi, 2 bilhões de reais. Enfim, mudou de patamar a indústria no Brasil de fundos imobiliários neste último ciclo aqui, de 2017 em diante, tá? Se eu estiver indo muito rápido aqui, me corta, por favor, tá? Senão, se você me deixar, eu vou embora. Não, tudo bem, tudo bem. No meio. Você falou que a XP ela foi meio que uma, digamos assim, responsável por boa parte desse movimento de profissionalização dos fundos com a gestão ativa e tal. Você podia só reforçar um pouco mais isso, comentar um pouco mais sobre isso, como é que esse processo se deu, até dar uma recapitulada, né, para quem tiver entrado agora, como é que era antes, né, porque você falou, né, que a gestão, as decisões eram baseadas principalmente em assembleia, né, que travavam muito o fundo, né, não tinha a figura de um gestor, um profissional responsável para tocar aquele fundo. Dá só uma recapitulada nisso e frisa um pouco mais sobre o papel da XP nesse quesito, por favor. Claro, perfeito. No primeiro ciclo, como eu comentei, os ativos eles eram uma casca para colocar um ativo só para dentro. Então, o foco dessa estrutura, dessa operação, ela estava muito mais no vendedor daquele prédio do que necessariamente nos cotistas que iam comprar esse fundo, tá? Então, o que houve de mudança nesse último ciclo é que a XP, dentro de uma estrutura de governança, de comitês, um reforço da área de análise, na época que eu vim como analista de fundos imobiliários justamente para trazer mais robustez a esse comitê, a gente acabou criando um filtro, um processo muito mais rígido e voltado para o cotista e não para o vendedor. Na verdade, o objetivo era fazer com que o cotista tivesse acesso a gestores com ampla experiência, com bastante track record e capacidade de geração de alfa, de entregar resultado para os seus investidores. Então, mudou o foco. Quem negociava a compra e a venda desses ativos era o gestor, e não mais um time do mercado de capitais que tentava colocar isso dentro de um fundo imobiliário para conseguir fechar o mandato e fazer vender aquele ativo, tá? Então, o foco mudou. E mudou, obviamente, e também a gente também tem que reconhecer, no primeiro ciclo também a XP também participou, e isso foi um aprendizado, tá? Não é que eu não estou querendo criticar os times que fizeram ou elogiar os que pegaram depois. Isso foi um processo de evolução que constatou-se que era melhor. Então, nesse segundo momento, a gente estabeleceu aí critérios rígidos de análise e foco na diversificação e na gestão ativa. Então, a gente deixou de aprovar nos comitês da XP a distribuição de fundos que tinham um único ativo como alvo. A gente sempre levantava dinheiro para entregar na mão de um gestor que sabia o que estava fazendo. Então, a gente começou fundos do zero, como foi o caso do XPMOLs, comprando desde o começo mais de um shopping e participações minoritárias. Na verdade, o XPMOLs nunca se propôs a ser dono exclusivo de um ativo específico, ele sempre foi participação minoritária nos fundos, nos shoppings que ele entra, mas entrava junto com gente muito boa, com empresas listadas em bolsa, reconhecidas pelo seu track record, tanto ou na administração ou na incorporação e gestão desses shoppings. Então, esse foi um exemplo, e a gente também deu muita sequência nos fundos que já eram consolidados, aumentando o seu tamanho, como outros exemplos aqui que eu acabei comentando. Mas isso tudo veio através de reforço de time, tá? Foi estrutura e processo. E o objetivo, colocamos pessoas certas, fizemos o trabalho de escrutínio desses fundos que estavam sendo lançados, sempre mirando o benefício para o cotista, o fundo diversificado, que fosse líquido, que tivesse um gestor experiente para poder conduzir aquilo, e a gente conseguiu sair daquela seara ruim que ficou ali dos anos de 2012 para cá, mudando o foco, que era do vendedor, e sim para o cotista, tá? Então, isso funcionou muito bem. Funcionou bem, a gente aumentou a indústria relevantemente. Então, eu entrei na XP, o fundo imobiliário tinha 2,7 bi, a gente chegou a bater alguma coisa como 25 bilhões em fundos imobiliários, então um crescimento muito expressivo, quase 90% em cima de novas emissões, ou seja, a gente criou produto para poder atender essa demanda. Mas o fato é que, na medida que ele foi
rentabilizando muito bem, esse produto começou a chamar muita atenção do varejo, das pessoas físicas, que no ano de 2019 começaram a entrar em fundo imobiliário de forma muito pesada, tá? E aí, o que aconteceu? Em 2019, no comecinho, a gente tinha mais ou menos 200 mil investidores, pessoas físicas em fundos imobiliários, e no final de 2019 esse número tinha saltado para 750. O que é muito bom, muito gratificante ver que as pessoas físicas se interessaram por fundos imobiliários e começaram a montar posição nessa classe de ativos, tá? O ponto de atenção foi que esse crescimento ele se deu basicamente no último trimestre, tá? E, tecnicamente falando, a porta de entrada de fundos imobiliários ela estava relativamente estreita. Se você tentasse comprar pelo mercado secundário, ou seja, comprando pelo home broker, os preços já estavam ficando caros, porque tinha uma massa muito grande de gente querendo comprar e pouca gente querendo se desfazer, então o preço começou a puxar e ficar muito caro. Com preços caros, a tentativa de se apropriar do benefício de uma oferta pública que vem num preço mais razoável foi ficando muito óbvia. Então, a quantidade de gente também tentando entrar numa oferta pública aumentou bastante, que, como consequência, trazia rateios enormes. Então, não sei se vocês lembram, a gente acabou tendo rateios de 2%, a pessoa levava 2% do que pedia. A gente teve ofertas em ordem de chegada que acabaram em 30 segundos, 15 segundos. Então, tinha uma restrição dessa porta de entrada, tanto no mercado secundário quanto no mercado primário. Como consequência, o preço no final de 2019, em dezembro, dos fundos imobiliários, atingiu um patamar que a gente considerava quase que irracional. Então, tinha subido muito, demasiado. Não tinha sustentação do ponto de vista operacional. A gente não conseguia traçar um valuation ali para justificar o nível que atingiu no final de 2019, ali em dezembro. Logo em janeiro, a gente já começou a ver uma correção mais saudável. Muitos investidores institucionais que tinham entrado nesse mercado, profissionalizando esse mercado, começaram também a diminuir posições. A gente viu uma série também de investidores do varejo diminuindo suas posições. Então, houve uma correção em janeiro, que se estabilizou em fevereiro. Só que aí, no final de fevereiro, comecinho de março, a gente entra no cenário que a gente está agora por conta da pandemia. E aí, todo mundo sabe, a gente viu uma queda absurda. No auge da crise, ali na fatídica quinta-feira, ali acho que na terceira semana de março, o IFIX voltou para um nível de pontuação próximo do que foi na greve dos caminhoneiros, um pouco para cima. E aí a gente sentiu a consequência de ter um crescimento muito expressivo na reta final de 2019 do número de pessoas físicas, porque uma parte desses investidores, no auge do pânico, acabou optando por se desfazer das posições sem ao menos parar um pouco para pensar e fazer uma conta, ainda que simplista, do quanto valeria os ativos que ele comprou, né? Isso, ia até te perguntar isso, a gente até tinha comentado isso anteriormente, né? Para entender, para você, assim, para quem está assistindo, né, aqui a nossa live, entender, eu queria que você explicasse, né? Você já ia explicar isso, mas a gente tinha comentado que parte dessa queda, né, dessa queda vertiginosa que os FIIs sofreram aí durante esse período agora, primeiro tri de 2020, queria que você explicasse, né, quanto realmente foi queda, realmente, porque os ativos já estavam super precificados, né, já estavam bem inchados, digamos assim. Você falou aí, muito investidor PF entrou em fundos imobiliários, né? Até vi um dado, uma notícia que falava que mais de 80% desse investidor, né, tinha menos de um ano, né, de bolsa, ou seja, estava ali surfando a onda de 2019, tudo subia, qualquer papel que você comprasse, se botasse no bolso, subiria a alguns %. E aí todo mundo entrou, foi nessa pegada. E aí chegou a crise, né, chegou fevereiro, e aí, como você bem falou, começou a derreter. Então, eu queria que você explicasse, tivesse como mostrar para a gente, de fato, o que realmente é Covid, o que foi realmente correção, né? Que você abordasse um pouco para nós, por favor. Maravilha. Essa foi a consequência aí do aumento expressivo de pessoas físicas na reta final. Separando em alguns blocos, a correção que a gente viu ali de janeiro até final de fevereiro, meados de fevereiro, que foi na ordem ali de uns 15%, ela foi uma correção de preço saudável, porque o patamar que tinha sido atingido em dezembro ele era insustentável do ponto de vista de valuation.
Agora, durante o Covid, o que aconteceu foi que no auge do pânico ali, naquela quinta-feira, acho que da terceira semana, uma parcela desses investidores, que não é grande, tá? Diga-se de passagem, é pequena, estou falando aqui de 10% da base, acabou entrando no modo de pânico tamanho que eles venderam os ativos a qualquer preço. Estatisticamente, o fundo imobiliário ele tende a ter uma volatilidade que é metade da bolsa, tá? Metade da renda variável. Por quê? Porque ele tem a distribuição de dividendos e porque aquele ativo ele tem um lastro num imóvel que tem um valor intrínseco no final. Dado que o fundo imobiliário não pode se endividar, no fim das contas, por mais que o preço caia, é como se fosse uma mola, né? Tem um limite ali, não dá para... não tem como você falar assim, olha, está tendo uma guerra no Brasil, esse prédio aqui vai valer zero. Zero ele não vai valer. Mesmo se tivesse guerra, bomba para tudo quanto é lado, não é o caso. Mas não valeria zero, tá? Então ele tem um valor intrínseco. E nesse dia do auge da crise, a gente viu que os preços que os fundos imobiliários atingiram, eles não conversavam com essa dinâmica que a gente espera dos fundos imobiliários, que eles deveriam ter se comportado assim e tinham se comportado assim nas últimas crises. Então, acabou caindo quase tudo junto com a renda variável e alguns fundos chegaram numa distorção tamanha no sentido do fundo ter captado recurso há uma semana antes, ele ter aproximadamente 50% do dinheiro em caixa, ou seja, ele tinha metade alocado em ativos imobiliários, metade em dinheiro. E a hora que a gente olhava na tela, o preço dele estava metade da emissão, ou seja, o vendedor naquele momento estava dizendo assim, olha, para mim, o que tem, os 50% de dinheiro vale o dinheiro e os outros 50% que ele comprou não vale nada, né? Eles estavam literalmente atribuindo preço zero, valor zero à carteira de ativos que o fundo tinha. Então, isso era totalmente irracional. E aí, nesse sentido, os fundos acabaram escorregando cerca de 30%, 40% abaixo do seu valor patrimonial. E o valor patrimonial é uma referência boa, por mais que não seja a verdade sobre o valor de um ativo, ele é uma referência muito boa, porque essa avaliação é feita com uma perspectiva de longo prazo. Então, os 15% da correção de janeiro até meados de fevereiro, totalmente devida, justo. Eu já vou entrar no impacto do Covid, que seria justo, mas mais para frente. Agora, a queda que levou a 30%, 40% a menos durante a crise, ali, o auge do pânico, essa foi basicamente por, eu acho que, desespero, né? Não tem muito fator ali que a gente consegue usar para fazer uma conta que justifique. Por quê? Os dois fatores que impactam o fundo imobiliário são taxa de juros, que é o custo de oportunidade, e resultado operacional, que é a diferença entre o que ele recebe ali de aluguéis ou o fluxo de receitas menos os custos e é o que ele paga de dividendo. Então, olhando o Covid, a gente teve um impacto muito severo em alguns setores, como shopping centers, hotéis. Mas, por outro lado, do ponto de vista de juro, na verdade, a gente estava com um impacto deflacionário. Durante a crise, os preços, principalmente do petróleo, derivados de combustível, energia elétrica, qualquer tipo de serviço, bens duráveis, nossa, tudo desabou. E a gente estava até revisando, acho que a XP vai revisar a inflação para baixo esse ano de 2020, tem risco da gente ter deflação em 2020. Onde não tem inflação, não tem juro. O juro curto, na verdade, começou a cair, né? A gente viu durante um período uma aversão a risco e a taxa de juros tendo uma longa, né, a projeção longa, sofrendo ali um pouco com aversão a risco, mas o juro curto, de 1 a 2 anos, era quase que consenso que ia cair. Então, chegou-se num momento em que estava se discutindo o juro de 2% no Brasil. Tem gente que está trabalhando com um cenário de 1,5% ao ano. Então, nos próximos 2 anos, a gente vai ter taxa de juros muito baixa no Brasil, tá? Por conta da deflação que vem. E isso deveria ser uma espécie de colchão para amortizar ou atenuar o problema operacional, tá? Então, aí, de fazer um exercício simples, se os fundos tivessem perdido 3 meses de receita de uma vez, que nem os shoppings vão perder mesmo, vai a zero, 3, 4 meses a zero, e depois uma recuperação lenta e gradual, num horizonte de médio e longo prazo, esse pepino todo não conseguiria tirar do preço da avaliação muito mais ali do que 10%. Não dá. A não ser que a gente coloque na planilha, né, um modelo dizendo que, olha, o impacto da crise veio e vai ser definitivo. Se for definitivo, o preço que está na tela faz sentido. Se não for definitivo, cara, a gente está uns 20% errado.
tranquilamente, mais até, 20%, 30% aqui de exagero, porque se não vai ser definitivo, e a gente aguenta aí 3, 4 meses de desempenho ruim, daqui 1 ano e meio, 2, 3, que seja, isso aí vai se dissipar. E a avaliação desse ativo vai voltar a ser o que estava sendo antes. Então, a gente não consegue chegar num preço por cota, considerando uma taxa de juros baixa nos próximos anos e um impacto operacional que seja datado no tempo, com prazo para acabar, que sustente a queda que a gente está vendo em relação aos preços patrimoniais, entendeu? Então, nesse sentido, a gente está diante na nossa cabeça, de uma oportunidade. Eu acho que, sim, tem impacto, tinha que ter caído, óbvio, cairia mesmo, mas a gente teria ali insumo para justificar alguma coisa como 10% a 15% de variação, não 30%, 40%. Tá? Então, essa é um pouco a cabeça. Agora, varia de setor para setor, e a gente também sabe que a crise é grave e sem precedentes, né? E tem alguns setores que vão sofrer muito mais do que outros. Principalmente, a gente está falando aqui de shopping centers e hotéis. Não dá para a gente ter uma clareza muito boa de quando eles vão reabrir, qual que vai ser o ritmo de recuperação, se as pessoas vão voltar a circular nos shoppings como antes, se vai ter uma recuperação da confiança, né? As pessoas estão com a confiança um pouco abalada, as pessoas não querem se expor ao risco de contágio, de contaminação. Então, a gente não sabe exatamente como é que vai se dar essa curva de recuperação, mas que ela volta, ela volta. Agora, tem outros setores, como lajes corporativas, galpões, que estão numa condição muito mais benéfica ou até privilegiada. Laje corporativa, que é um negócio feito para abarcar inquilino de grande porte com risco baixo, está numa situação melhor. Né? A gente não vai ver a XP deixando de pagar aluguel, você não vai ver o Itaú deixando de pagar aluguel, e muito menos e a maioria deles com contratos atípicos, né, também, que também, de certa forma... Exato. Mas laje corporativa tem tem uma incidência menor de contratos atípicos. Eu acho que é só Eu falo mais de galpão logístico mesmo, né? Isso. Exato. Aí, primeiro, só fechando laje corporativa, que tem uma resiliência maior pelo perfil do imóvel e perfil do inquilino, tá? Mas sim, pode sofrer um pouco o impacto dessas negociações. E no setor de galpão logístico, pode ser que tenha gente até beneficiada, tá? Primeiro, o setor tem uma incidência muito maior de contratos atípicos. Você vê fundos que têm 70% do fluxo indexado em contratos atípicos, que não podem ser alterados sem grandes consequências, né? Se alguém tentar infringir um contrato desse, as multas são muito drásticas. É o que dá segurança, né? Que é o que dá segurança. Mas em outros casos, mesmo o contrato não sendo atípico, tem gestor de galpão falando que está com demanda, que o cliente está ligando desesperado, que ele precisa dobrar o tamanho. Ele falou, cara, eu tô com demanda de entregas, porque agora ninguém mais vai para loja, não está podendo ir para loja física. Eu preciso de estoque, eu preciso de logística para distribuir e eu preciso de espaço. E eu não tenho. Ele falou, cara, eu preciso para amanhã, não é que é agora. Eu preciso para agora, pago o preço que for. Tem gente que está nessa situação. Obviamente não são todos. Aí é o caso de olhar inquilino por inquilino para saber qual que é a condição. Mas, no geral, tanto pela capacidade de ter uma série de contratos atípicos, quanto pelo perfil dos inquilinos que ocupam os centros de distribuição, o galpão logístico está muito melhor posicionado nessa crise, né? A gente não tem como negar. Tá? E aí, nesse sentido, obviamente, ele está numa posição em que, para aquele cliente que busca renda, dado que o preço também caiu menos que shopping, menos que laje, mas também caiu, ele está se mostrando muito atrativo. A gente saiu de um patamar de um dividend yield de, no máximo, 6,5%, 7%, para alguma coisa considerada como 8%. Mesmo que a gente perca boa parte da receita, digamos que 20% da receita vai embora, a gente volta para um 7,5%, que seja 7,25% de dividend yield, perdendo receita, tá? Perdendo renegociação ali de aluguel, fazendo um cenário bem drástico. 7,25% ao ano, nos próximos 2 anos, provavelmente você está falando de juros de 2% no Brasil. 3%. É mais do que 200% do CDI. Então, a oportunidade que abriu agora ela é relevante, a gente não pode desconsiderar. A gente também não pode desconsiderar que, poxa, estamos passando uma crise sem precedentes, não dá para ser ingênuo ou leviano, né, em considerar isso, mas na nossa cabeça a relação de risco e retorno está muito propícia para aumentar a posição nessa classe de ativos. Eu gostei bastante de algumas coisas que você falou. Primeiro, você falou que as pessoas realmente
meio que agiram por impulso, né? Recentemente a gente fez uma live também falando sobre finanças comportamentais, sobre heurísticas, né? Sobre vieses. E de vez em quando eu recebo algumas ligações de amigos, enfim, conhecidos. Por que caiu tanto, né? Por exemplo, agora essa semana a gente teve uma queda acentuada aí, algumas notícias e tal. Por que a saída do Moro derrubou tanta bolsa assim? Realmente, se eu parar para pensar, o Moro não interferiu na receita de nenhuma empresa, né, que está funcionando aí, não tem nada a ver. Mas as pessoas acabam operando notícia, né? Então, quando tem um lockdown, dizendo que tudo vai fechar, quem tem fundo imobiliário pensa o quê? Meus fundos de shopping, os fundos de galpão vão derreter, vai tudo virar nada. Aí você frisou uma coisa que eu achei importante. Por mais que fosse um cenário de guerra, e, assim, fosse um cenário pior do que a gente está tendo, entre aspas, ainda assim teria um valor intrínseco, né, para aquele imóvel. Nem que, beleza, desvalorizou total a estrutura, mas o terreno ainda está lá, o terreno ainda, mesmo que derrube tudo, o terreno com certeza vale uma boa grana, né? Então, Isso no cenário drástico de ter derrubado, né? Porque acho que derrubar o imóvel é difícil. Isso, vamos colocar uma bomba lá, derrubou tudo, o terreno está lá, ele ainda vale, né? Então, uma coisa que eu falei bastante, inclusive nessa live, sobre finanças comportamentais, é ter cuidado com a heurística da disponibilidade, por exemplo, aquela informação de rápido, de fácil acesso, aquela última notícia, né, aquela última manchete, o cara tá lá, entrou, como a gente viu lá na pesquisa, tá com um ano de bolsa, entrou lá em fundo, vê que vai dar lockdown. Primeira reação dele é, né, zerar tudo. Mas por quê? Porque ele está se posicionando de acordo com a notícia. Se parasse realmente para ver o valor intrínseco, ou então esperar comunicado dos gestores, teve tanta live com gestores de fundo que eles explicaram que operacionalmente eles têm um volume financeiro muito robusto, inclusive até, lógico, não para manter o mesmo patamar de distribuição de dividendos, mas mesmo que reduzindo, ainda tem capacidade de distribuir por um certo tempo, dado a robustez, né, que eles têm de caixa, enfim, dando para passar aí um bom período, como você falou, mesmo que fechasse aí 3 meses de receita zero, ainda assim, né, esses fundos teriam uma margem operacional muito boa, né? Assim, você com certeza deve conhecer muitos empresários, gente, inclusive os próprios donos, né, desses empreendimentos. E eu queria que você falasse agora também um pouco sobre o que é que eles comentam sobre isso, o que é que eles esperam do governo, o que é que eles esperam do próprio setor, qual é a conversa deles aí, o que é que você tem acompanhado, o que é que a XP tem visto aí, por favor. Tá bom. O que aconteceu também, você tem que ponderar aqui naquela sexta-feira da saída do Moro, e o mercado se estressou bastante. Não é que o Moro impacta as empresas, mas, na verdade, o que começou-se a cogitar é que o desgaste do governo levaria a uma mudança na política econômica, né? Eventualmente numa pressão sobre o Guedes. Tanto que o mercado melhorou muito rápido na sequência, porque o Guedes foi lá e falou, olha, estou com o governo, não estou abrindo, e estou aqui com uma missão pelo Brasil, não estou... Somos um time, né? Somos um time, não, ele está pelo Brasil, não tá nem para ganhar dinheiro nem por ego, tá para fazer a coisa acontecer e rodar. Então, se a cabeça fiscalista e a percepção do mercado a respeito da sustentabilidade fiscal se mantenha, a gente não tem por que duvidar que a taxa de juros vai se manter baixa por um período muito longo. Caso a gente entrasse num ciclo de gastança, a gente já passou a reforma da Previdência, né? Então isso foi um marco muito importante, mas se eventualmente a gente voltasse para um cenário de trajetória explosiva para o endividamento do país, aí realmente a gente teria insumo para, aí não é um problema de fundo imobiliário, aí é um problema do Brasil como um todo. Renda variável, o dólar vai mais para o beleléu do que já foi, aí é um cenário que pega muito para o país. Mas ainda assim, a gente tem que fazer essas avaliações no longo prazo. Tanto renda variável quanto o fundo imobiliário são investimentos que a gente faz e precifica conforme a expectativa que a gente tem para eles num horizonte superior a 10, 20, às vezes 30 anos. Tá? Modelos, às vezes, de fundo imobiliário, eles levam em consideração 30 anos. Então, o curto prazo, entenda-se ele 1, 2 ou 3 anos até, não deveria
ditar a decisão pura e simplesmente. Óbvio, se a gente passar por um cenário em que o governo não consiga sustentar a sua política econômica, vai ser um problemão, tá? Então, a gente não tem como evitar isso. Mas, aparentemente, a gente está conseguindo caminhar nesse sentido. E parece que tanto Congresso, sociedade, enfim, todos os agentes envolvidos amadureceram até certo ponto, e aí é a opinião minha mesmo, Jean, de forma que a gente não vai voltar ou retroceder para uma mentalidade inconsequente, né, em termos de equilíbrio das contas públicas. E se isso realmente se mantiver, se a gente continuar tendo um equilíbrio das contas públicas, mesmo com um gasto um pouco maior agora no período de pandemia, que é necessário para poder estimular a economia, porque ela está travando, a gente vai ter um cenário muito benéfico para a classe de produtos alternativos. Não é só fundo imobiliário, private equity, venture capital, FIPs, FDICs, enfim, todos os investimentos que não são tidos como típicos e que dependem, sim, de um ambiente de taxa de juros baixo, como a gente vinha vivendo, e que está vivo até um ambiente de juros mais baixos ainda. Agora, do ponto de vista de desempenho da economia, a conversa é que vai bater e vai bater forte, né? A gente vai ter uma retração federal em 2020. O tempo que vai levar para recuperar, quantos semestres a gente vai levar para recuperar, é a pergunta de $1 bilhão. Mas, ainda que sejam alguns semestres para a gente voltar onde estava, essa queda não justifica toda a perda de preço que a gente viu nos ativos, tá? E eu acho que a grande maioria dos agentes tem imaginado que a gente volta, ainda que de forma lenta e gradual, mas volta para o patamar que estava antes. Em alguns setores específicos, como lajes corporativas, a gente tem um benefício que, ao longo dos últimos anos, ao longo dos 3, 4 anos, a gente deixou de ter novos estoques, né, novas entregas. Então, os prédios que tinham sido construídos foram entregues até 2016, mais ou menos, e dali para frente a gente deixou de ter novas construções, de forma que o equilíbrio entre a oferta e a demanda por espaço estava muito mais saudável agora do que ela foi em 2015, por exemplo, quando estourou a crise de credibilidade aqui das contas públicas no Brasil. Então, mesmo passando uma crise agora parecida, a gente está numa condição micro, do ponto de vista de real estate, aqui para áreas corporativas, mais favorável. E do ponto de vista de juro, que embasa também, mais favorável também. Então, eu não tenho muito insumo para justificar uma queda a lá o que a gente viu naqueles anos ali de 2014, 15, que foram muito drásticos, tá? Então, eu estou com a cabeça muito mais construtiva, tem bastante gente que converge, obviamente não é consenso, não tem como ser um consenso no Brasil inteiro, mas conversando com gestores, principalmente os gestores de tijolo, né, de real estate, a cabeça é essa. A gente está numa condição muito menos drástica do que a gente viu na última crise e muito melhor engatilhado para sair dela mais forte do que o que a gente entrou. Estava mutado aqui. Eu fiz essa pergunta, né, sobre o que os empresários, gestores de fundos comentam aí nos bastidores, porque recentemente, né, eu vi algumas lives e alguns empresários pediam, né, para que os locadores eles flexibilizassem, né, a forma de pagamento, dessem um tempo aí de como é que eu posso dizer, de fôlego, né, para os inquilinos, enfim. E, quer dizer, realmente há esse ambiente de cooperação, ele deve existir, mas ao passo também que outros profissionais, né, já do próprio mercado de fundos imobiliários, falam também que existem muitos oportunistas, né, nesse período, né? Gente que quer realmente passar aí longos períodos aí sem pagar, ou então um abatimento muito grande dos seus aluguéis, né? Como é que vocês estão vendo essa questão? Isso realmente pode vir a impactar a receita dos fundos? Como é que vocês estão vendo lá na XP essa situação? Basicamente, todo mundo vai ter algum impacto, tá? É difícil a gente traçar um cenário em que algum setor consiga ficar ileso. Agora, tem que separar em dois grupos, né? Aqueles que realmente vão ter impacto porque o inquilino quebra, não consegue pagar mesmo o shopping center, o lojista não consegue pagar, acabou, não tem venda, não tem receita. Das movimentações oportunísticas que fazem parte. E aí é uma guerra, é business, né? Isso aqui é negócio, não adianta, não tem nenhum bobinho e ninguém bonzinho. Todo mundo vai tentar aproveitar. Dando um exemplo pessoal, eu estava comprando um apartamento, eu dei entrada no cartório 2 dias antes de fechar, por conta do coronavírus.
E aí eu tentei dar uma chorada lá no vendedor para baixar o preço. Não rolou. Negócio, tenta, entendeu? E da mesma forma está acontecendo aqui nos fundos imobiliários. Tem inquilino ligando para o gestor e falando, eu não vou pagar por 3 meses. Aí tem gestor que fala, tá bom, eu te isento dos 3 meses. Aí tem gestor que olha o perfil do inquilino e fala, esse cara tem grana, esse cara é uma empresa gigante que não vai se queimar por qualquer coisa e fala, não vou aceitar. Se você não me pagar, eu te boto no... se você não me pagar, eu te aciono na justiça. Aí o cara, enfim, vai medindo, entendeu? É caso a caso, né? Se o inquilino é fraco, ele não tem o que fazer, ele vai comprar o risco. Agora, o inquilino grande, forte, ele vai medir, entendeu? Ele vai falar, cara, teve caso aqui, é que eu não posso dar os nomes, mas tem empresa grande de fundos aí que a gente conhece que deu lá no final de março, ligou para todo mundo e falou, não vou pagar aluguel para ninguém. Aí o pessoal devolveu a ligação e falou, tá, se eu não pagar, você vai se ver na justiça. Aí pagou. Porque não queria se queimar, entendeu? Vai ser uma guerra. Agora, tem gente que não vai ter como pagar mesmo. E aí o cara vai ligar e falar, tudo bem, lamento, você vai me executar na justiça, mas da forma como você está fazendo, você vai simplesmente terminar de me enterrar. Aí, obviamente, o gestor de posse de uma situação dessa não tem o objetivo de destruir o seu inquilino. Então, ele vai renegociar, vai dar carência. Então, fica 4 meses sem me pagar e me paga dividido em 12 do quinto para frente. Pode ser. Mas vai ser no caso a caso. Agora, esse impacto vai vir tudo ao mesmo tempo, ou seja, vai ter um fundo que vai... O fundo bem diversificado, e isso foi um bom aprendizado que a gente conseguiu colocar de pé, o fundo bem diversificado de perfil de inquilino, quantidade de ativos, ele não vai ter todos os inquilinos na mesma situação. Ele vai ter inquilino numa situação muito favorável, inquilino numa situação um pouco mais complicada, ele vai ter diversificação geográfica, diversificação de setor de atuação, tem setor que está se dando bem para caramba, supermercado está indo bem, distribuição está indo bem, e-commerce está indo bem, bens duráveis está indo mal, é verdade. Então, o cara não vai ter um inquilino só, ele tem vários. Um ou outro ele vai ter que negociar de forma mais dura, eventualmente outros não vão nem ser necessário passar por isso. Agora, algum impacto vão ter? Óbvio, todo mundo vai ter. O Brasil inteiro vai ter. Não tem como fugir disso. O ponto que eu queria deixar é que, mesmo com esse impacto, a gente não consegue justificar, dado que ele tem prazo para acabar, uma perda permanente no valor das cotas, como a gente viu aqui acontecer no mercado. Com certeza. É importante a gente frisar isso e eu fiz essa pergunta justamente para quem está vendo aqui a nossa live. Vou vender porque acabou a receita dos fundos, ninguém vai pagar aluguel. Bom, não é bem assim, né? Como o Ian falou, é caso a caso e acho que os caras são peritos em negociar, né? Então, eles estão lá para isso mesmo, então eles vão fazer o máximo, né? Aquilo que agregue resultado para o fundo e que também, não, como o Jean falou, não enterre, né, o inquilino, né? Então, assim, é caso a caso, os fundos, eles ainda vão continuar. É óbvio, vai ter problema, vai para todo mundo, o Brasil inteiro, mas não é por isso que, né, a gente deve vender a nossa posição, deve sair e atribuir valor zero, como o Jean também comentou, nesses ativos, né? E, Jean, exatamente. No início, né, da live, você deu uma visão lá no futuro, né, aqui da nossa live, e falou um pouco sobre as mudanças que essas crises geram, né, a aceleração que elas causam em alguns movimentos que já estavam em curso, né? A gente tinha comentado sobre, por exemplo, o home office. E é uma curiosidade da minha parte, ainda não vi um artigo, alguém falando a respeito disso, mas eu queria que você falasse, né, como o home office pode impactar os fundos imobiliários, né, principalmente aí falando de lajes corporativas, no longo prazo, né? O que é que vocês da XP, você quanto profissional aí, está enxergando a respeito do home office? Boa. Essa pergunta também é bem recorrente. O home office ele veio... Eu acho que o processo do Covid acelerou o uso dessa modalidade. Eu acho que ele vem para ficar. Mas, na nossa cabeça, ele não tira a atratividade por completo de uma laje grande. Tá? Você tem uma série de benefícios, né? A gente estava até discutindo isso internamente. Eu acho que a gente sai mais forte do que a gente entrou nessa crise, porque a gente vai conseguir otimizar o espaço. A gente vinha, por exemplo, com uma pressão de espaço gigantesca. A gente já não conseguia mais, procurando em São Paulo,
a gente não tinha mais como encontrar 6 lajes seguidas, né? A gente conseguia achar, mas elas não estavam uma em cima da outra, assim, a gente não conseguia o espaço juntinho. Aí, por que precisa ser juntinho? Porque a eficiência, o dinamismo de você conseguir chegar rápido no outro departamento, no outro setor, resolver um problema em 2 minutos e voltar para sua mesa, ela faz muita diferença na produtividade da empresa, tá? E faz mesmo, gente. Isso é muito importante. Então, isso não vai mudar. A pressão que a gente via pela expansão da demanda, talvez freie um pouco, né? Então, a gente estava numa situação que tinha inquilino já topando qualquer preço para garantir espaço pelos próximos 3 anos. Estava começando a chegar num nível ali de correria mesmo. Então, eu acho que isso vai dar uma acalmada boa, mas tirar a atratividade desse tipo de empreendimento, eu duvido muito. Até porque a gente, depois de um tempo no home office, vai começar a constatar que tem uma série de dificuldades. Agora que a gente estava, sei lá, há um mês e pouco, dentro do escritório, conversando com todo mundo, os relacionamentos estão frescos, a gente consegue se interagir super bem, legal, funciona. Mas, poxa, como é que você forma aquela pessoa que acabou de ser contratada, né? Então, no meu time, eu tenho 3 pessoas, um mais sênior, um mais pleno e uma pessoa mais júnior. A pessoa mais júnior tinha acabado de entrar na minha equipe. Sem sentar junto, olho no olho, explicar, ensinar, mostrar como é que funciona, é muito mais difícil, né? Então, tem uma série de coisas que atrapalha, que o home office não poderia substituir a médio e longo prazo. Agora, vai ajudar pra caramba as empresas se tornarem mais flexíveis e dinâmicas, né? Então, elas saem mais fortes porque elas conseguem enfrentar situações difíceis e economizar e cortar custos de forma muito mais eficiente. A gente não vai precisar fazer um roadshow, talvez, comprando passagem, reservando hotel e fazendo evento Brasil afora, que nem a gente fazia em fundo imobiliário no ano passado. Custava horrores de dinheiro botar 3 pessoas o tempo inteiro viajando o Brasil afora. Então, eu acho que o benefício de chegar olho no olho numa reunião e explicar a mesma coisa que a gente explica aqui pelo Zoom, pelo YouTube, que seja, eu não acho que é tão diferente assim. Então, a gente vai conseguir cortar custo, vai conseguir atingir um número maior de pessoas, de escritórios. Eu estava brincando que depois do home office eu me aproximei muito mais dos escritórios, até estando longe, porque antes eu ficava tentando organizar a minha agenda para viajar, sentar com vocês, formar um capitão aí, explicar como é que funciona a dinâmica, tirar dúvidas, poxa, era muito mais lento. Em 3 semanas aqui, eu marco por semana 20, 30 escritórios por semana e vamos embora. Então, assim, eu consegui atacar um número muito maior. O home office está sendo bom nesse sentido. A gente vai conseguir manter essas ferramentas para ganhar escala, mas dificilmente a gente vai eliminar a demanda pelos espaços de lajes corporativas. Eu acho que vai cair bastante, talvez, escritórios menores, né? Aquelas saletas comerciais, coworkings, eu acho que sofre um pouco mais, mas o fato é que laje grande mesmo, empresa grande, dificilmente a gente vai ter uma inversão na tendência, tá? Eu só acho que fica mais eficiente e tira um pouco daquela pressão que estava quase caminhando ali para estourar. Eu acho que é só isso, descomprime. Eu também tenho esse mesmo ponto de vista, e falando de escritórios pequenos, coworks, né? até mesmo eles vão ter que ter um espaço físico, né? Como empresa, para ter ali sua estrutura de banco de dados, né? De repente, para ter ali realmente uma estrutura para poder até manter os profissionais que estiverem em casa, né? E com certeza, eu acredito também que esse processo, né, da pandemia vai sim ter um aumento no número de home office, mas não que seja um aumento expressivo a ponto, como você falou, prejudicar as grandes lajes corporativas, né? Por vários fatores que você falou, como sinergia, algumas coisas não tem como fazer online, como um treinamento ali, né? Mais pessoal, olho no olho, justamente para desenvolver habilidades, né? Técnicas ali do seu pessoal. Então, também tem essa mesma visão, acredito que após coronavírus, né, isso se torne assim, uma realidade em toda e qualquer empresa, mas, lógico, vai ter ali uma empresa ou outra, até empresa grande também, vamos lá, falar de lajes corporativas grandes, pode ser que eles peguem determinados setores realmente e façam um estudo de viabilidade e vejam que vale a pena manter em casa, mas isso vai ser realmente algo muito flexível, vai aumentar a flexibilidade, até porque nem todo mundo se adapta, nem todo mundo quer também
desse detalhe, né? Não é todo funcionário, colaborador que quer trabalhar em casa, né? Quer ter lá sua rotina de trabalho, quer ir para o seu local de trabalho, para a sua estação de trabalho, né? Até pela infraestrutura, né? Isso, exato. Internet, impressora, né? Imagina, isso. Imagina só, né? Você ter que dar conta de tudo isso não seria muito legal. Então, é algo que as empresas vão ter que botar na ponta do papel, ver caso a caso e analisar se realmente vale a pena, né? Então, assim, se você está vendo a live, tinha algum medo aí a respeito dos home office, né? Poxa, vai mudar muita coisa. Se a gente parar para pensar bem, não muda tanto assim. Pode mudar, mas não tão significativamente, né? Pelo menos a gente espera assim. Você falou sobre fundo de shoppings, né? Eu recentemente vi uma matéria de um gestor de fundos falando que ele está acompanhando alguns fundos de shoppings ou melhor, acompanhando alguns shoppings e os shoppings meio que estão tentando diminuir a vacância, mantendo ali o lojista, né? Embora não esteja aberto, não esteja vendendo, mas estão querendo manter ele ali, né? Eu queria que você falasse, eu sei que você comentou sobre o shopping, mas queria que você falasse um pouco mais, acredito que muitas pessoas têm esse tipo de fundo na carteira, e falasse um pouco mais aprofundadamente sobre o fundo de shoppings, né? Em relação à distribuição de dividendo, o que é que você está por dentro aí, esse setor? No curto prazo, realmente, o que os gestores estão tentando fazer é manter a ocupação, concedendo carência, ou, na verdade, anistiando o pagamento de aluguel e condomínio dos lojistas. Isso faz com que os shoppings não tenham capacidade de distribuir rendimento por algum período, talvez seja 3, 4 meses. A gente tem que avaliar o tamanho dessa restrição de circulação. Mas no horizonte de médio e longo prazo, eu realmente acho que aqui no Brasil o shopping não vai perder atratividade. Por quê? Se a gente for para pensar, diferente dos Estados Unidos, em que o shopping fica longe, que é um lugar de compra, literalmente, que a pessoa pega um carro, vai lá e volta, aqui no Brasil ele é o melhor, eles estão em locais onde eles se tornaram o melhor centro de distribuição na última milha, ou seja, mais perto das pessoas. Se você parar para pensar, se eles estivessem funcionando, o lugar mais fácil para você acessar e pegar qualquer coisa agora seria num shopping. Cortar cabelo num shopping, comprar uma meia num shopping, almoçar num shopping. Ele está sempre muito perto de você, ou da sua casa, ou do seu trabalho, eles estão sempre muito perto das pessoas. Então, esse privilégio de localização, ele não desaparece, ele vai continuar. Eles estão bem localizados, eles têm um aparelho muito bem feito e sofisticado para fazer esse atendimento, e isso não vai desaparecer. No momento em que as pessoas voltarem a circular de maneira normal, inevitavelmente o shopping volta a rodar como ele era. Ele era muito resiliente, tá? Não fosse a proibição, o setor de shoppings era o setor, na verdade, mais resiliente que a gente viu durante as crises. Nos anos ali de 2015 e 2016, que o PIB caiu drasticamente, que a gente teve uma recessão brutal no Brasil, os shoppings mantiveram uma ocupação de aproximadamente 97%, 98% de ocupação. Estou falando aqui dos shoppings de empresas listadas, que é justamente quem vendeu para os fundos imobiliários. E, além disso, conseguiram manter os preços de aluguel e receita subindo, pelo menos para compensar a inflação, no momento em que o Brasil tinha recessão braba. Então, assim, eles são muito resilientes. Única e exclusivamente pelo fato da gente estar numa situação em que é proibido circular. Senão, eles teriam uma vantagem competitiva versus outras classes de ativos, como sempre mostraram. Então, no médio e longo prazo, eu acho que esses caras vão voltar a performar bem. E aí, para o cliente, para o investidor que tem estômago, que gosta de um pouco mais de risco, comprar agora realmente pode trazer bastante dor de cabeça. O prazo de suspensão desse pagamento de dividendos pode ser maior do que a gente espera. Mas no médio e longo prazo, pode ser que esse ativo dê um retorno aí de PCA mais 10%, mais 15% ao longo dos próximos 5 anos, e versus o que a gente vai ter de custo de oportunidade, ia ser maravilhoso. Então, é mais arriscado, obviamente, mas tem um grande potencial. Eu não acho que eles vão perder a dinâmica que eles tinham conquistado até aqui, tá? Estou falando de shoppings especificamente no Brasil. O e-commerce pega muito pouco para essa classe de shoppings, inclusive até beneficia às vezes, porque você pode... o shopping está trabalhando agora num canal como Omnichannel, ou seja, você pode comprar tanto na loja quanto na internet e pegar no shopping. Por quê? Porque o shopping está mais perto de você.
Então, ele está sempre mais perto de você. É um ponto estratégico o shopping, tá? Então, no médio e longo prazo, eu sou muito otimista com o shopping, mas reconheço que agora, assim, vai ter volatilidade, vai ter bastante dor de cabeça aqui, que a gente não vai conseguir evitar por conta dessas barreiras e restrições que os estados estão colocando. Show. Eu tenho uma última pergunta aqui. Já tem uma pergunta aqui no YouTube também. Deixa eu ver aqui do Daniel Moreira e o Lucas Lima. Aumento da parcela de e-commerce no mercado brasileiro vai ter impacto significativo na receita de shoppings? Mas já a gente responde essa pergunta, tá bom? Queria só fazer uma última pergunta, falando provavelmente aí do ativo mesmo, do fundo imobiliário. Tinha-se uma ideia de que o ETF, né, para essa classe de ativos, sairia agora no primeiro semestre. Eu queria só que você falasse aí, uma curiosidade minha, em que pé anda a elaboração de um ETF. Queria que você explicasse por cima como é que está. Está a pleno vapor, tá? As discussões aqui dentro, com a Bolsa. Eu não consigo te dar uma data exata, mas está bem quente isso aí. Teste. Está tendo demanda, né? Está tendo busca, né? Tem. Teste de metodologia para ver o que é replicável, o que dá para colocar ali de metodologia que basicamente você vai ter que ter um controle de um administrador comprando e vendendo esses papéis no mercado, né? Então tem que ter uma certa liquidez. E o IFIX, por si só, ele não é muito replicável, mas assim, tem muita gente debruçada nesse tema, tá? Ele está sendo um dos prioritários aí, deve sair em breve. Você podia explicar, assim, quais seriam os benefícios caso viesse surgir aí um ETF para fundo imobiliário? Facilita a sua exposição na classe de ativo, né? Assim como qualquer ETF, é uma forma de eu quero ter exposição à Bolsa Brasileira, sem ter o trabalho de ficar escolhendo um monte de ações ou ter que ficar com taxa de administração mais alta para entregar na mão de um gestor. Você entra no ETF, que é um veículo muito barato, né, em termos de administração, é fácil, é simples e está garantido lá a exposição. Deu certo? O setor de propriedades comerciais no Brasil deu certo? Bacana, você ganhou dinheiro, simples assim. Não tem muita dor de cabeça, não tem trabalho, o custo é baixo, entendeu? Esse que é o principal benefício. E liquidez, né? Será que teria mais liquidez que o próprio ativo, né, fundo imobiliário, né? Então, liquidez traz um pouco mais de segurança, né, para o investidor, né? Poder ter essa sensação, né, de dinheiro rápido, né, caso precise, apesar de que o nosso investimento deve ser baseado no longo prazo, né? Não no curto prazo, tá? Agora, deixa eu ver aqui, tem duas perguntas aqui. Uma do Daniel Moreira, certo? Ele falou que diz assim, o convidado poderia dar algumas dicas, né, de FII que ele acredita que vão sair mais fortes dessa crise, com melhores dividendos. Será que você poderia comentar um pouco, ou se não falar sobre o setor? Por setor, né? Vamos lá. O setor de galpões logísticos, como eu comentei, eu acho que vai ser mais resiliente durante a crise e sai bem em termos de distribuição de rendimentos. E aí, isso para quem busca renda, né? Então ele vai ser resiliente, ele vai se defender e ele vai se apropriar muito bem da evolução do e-commerce. Agora, em termos de ganho de capital, por conta da queda que teve, eu acho que o shopping é onde tem mais dinheiro para tirar. Mas aí tem que aguentar a volatilidade, né? Vai ter que esperar esse período acabar para poder dar aquele baque, né? Então, Daniel, tá respondido aí, tá? Setor para ganho de dividendos, né? Galpões logísticos aí e aí no médio prazo, longo prazo, shoppings, né? Esperando essa crise acabar, esperar os retornos aí desses ativos num ganho de capital bacana, né? E aqui a segunda pergunta do Lucas, né? Ele pergunta se o e-commerce vai ter um impacto significativo na receita dos shoppings, né? É possível mensurar? Ele está perguntando. Então, eu queria que você falasse para a gente. O e-commerce ele pega muito pouco no shopping aqui no Brasil, né? Até porque o shopping no Brasil ele é muito mais serviço. Tenta recapitular o que você fez no shopping das últimas vezes que foi lá. Eu aqui levei meus filhos para cortar cabelo, fui no supermercado, fiz barra da calça, comprei. Às vezes um terno, né, para passar, alguma coisa do tipo, né? Leva também. O que foi mesmo? Engraxar sapato, já engraxei sapato. Comprei fone de ouvido mais simples, que, enfim, comprei
roupa de academia, indo para academia, que também fica no shopping, olha que coisa. Então, fui na a academia que eu frequentava, fica dentro do shopping. Cara, nada disso, tá vendo? Nada disso é e-commerce, quase. Tudo que eu comentei aqui, dificilmente o e-commerce vai pegar no seu fonezinho de ouvido ali. Mas era emergência, tinha que ir lá. Então, aqui no Brasil, e almoçar. A gente almoça em shopping a rodo. Tanto quando eu estou no fim de semana com a minha família, que é perto aqui de casa, quanto quando eu estou na XP, porque a gente atravessa a rua, vai no shopping, está lotado, quase não consegue sentar. Então, o shopping ele é muito mais serviço e facilidade do que propriamente produto, né, do e-commerce. O mix do shopping tem mudado muito. As pessoas não estão indo mais lá comprar celular, geladeira, televisão. Vai diminuir mesmo, entendeu? Agora, a roupa ainda compra, porque no Brasil não é muito padronizado, você tem que ficar experimentando, então é um negócio meio presencial. Então, o shopping virou um negócio de centro de serviço, facilidade e vestuário, tá? Isso aí vai ter muito menos impacto do e-commerce do que nos shoppings como nos Estados Unidos, em que o cara ia lá para entrar no shopping e entrar na loja da Best Buy, entrava lá para comprar nas grandes varejistas. Isso aí muda drasticamente, entendeu? Aqui no Brasil, ele é bem localizado, ele está no centro mais adensado e ele não está voltado para esse tipo de consumo. Ele é muito mais um centro de serviços, facilidade, do que necessariamente de compra, tá? Você vai ter uma ou outra loja nesse perfil, mas, sei lá, você também pode comprar na internet. Se você for na Fast Shop, tentar comprar pela internet, ou for lá na loja e falar assim, vi na internet aqui que tá tanto, vê se o cara não vende pelo mesmo preço. Ele vai vender. Então, é isso. O e-commerce ele vai pegar muito menos no Brasil do que ele está pegando para shopping nos Estados Unidos. E mesmo nos Estados Unidos, os shoppings que têm a característica similar aqui do Brasil, aqueles que são dentro dos bairros mais nobres, bem cheios, adensados, com renda per capita alta, estão indo bem para caramba. O e-commerce não está fechando shopping nenhum nesse modelo lá. Está fechando aqueles shoppings que você pegava com o carro para andar 30 quilômetros, chegar no meio do nada, e tinha um shoppingzão grandão, passava o dia inteiro fazendo compra e voltava para casa. Esses aí realmente estão sofrendo bastante. Bom, Jean, a gente já está chegando aqui no final da nossa live, mas assim, queria que você desse aí palavras finais, um breve resumo dessa live, só para ficar claro aí para quem está assistindo a gente, qual é a visão, a perspectiva para fundos imobiliários, por favor. O recado a gente está passando um momento muito difícil, mas tanto do ponto de vista de inflação e juros, quanto do ponto de vista operacional, a gente está com muita dificuldade de enxergar uma justificativa para o nível de preço que os fundos imobiliários estão. Então, a gente tem uma cabeça muito construtiva para frente. Dentro de uma carteira, o fundo imobiliário agrega bastante. Se vocês tiverem uma carteira de renda variável, colocar fundo imobiliário, ele agrega bastante, ajuda a diminuir a tua volatilidade e mantém um upside muito similar ao que vocês poderiam ter em outros ativos de renda variável. Tem valor intrínseco, o fundo imobiliário não quebra, então é muito importante ter em mente que isso aí tem valor de longo prazo e o longo prazo é o horizonte de investimento correto para se usar nessa classe de ativos. Então, o recado é manter a calma, fazer uma conta, observar as oportunidades. Quem tem condição, melhorar o preço médio. Quem não tem posição ainda pode começar a montar. Quem não tem condição de fazer um preço médio ainda, espera que a gente vai estar num cenário muito mais benigno daqui a alguns semestres. Esse é o recado básico que eu queria passar. Acho que realmente o que ficou bem assim na minha cabeça é essa questão, né, de que essa queda não justifica, né, esse período não justifica a queda tão grande que teve nos fundos, dado seu valor intrínseco e a gestão, né, por parte dos fundos. E que a gente deve ficar atento a essa oportunidade também, né, Jean? Tem uma oportunidade aí clara, né, de no longo prazo, e aí se você não sabe o que é longo prazo, né, use aí uma média de 10 anos, 15 anos, porque alguns investidores falam que é longo prazo, dá 2 dias o negócio não subiu, ele já quer vender, né? Então, é bom você entender o que é longo prazo. Dá até para ser mais otimista aí, com 3 a 5 anos já dá para ser bem otimista, senão vai assustar a galera. Pronto. Miséria fica muito longe. Pronto, pessoal, então 3, 5 anos, eu acho que já dá para a gente ter uma noção aí, já dá para ter um ganho, né, com esses investimentos aí. Então, a questão é saber olhar bons fundos, né, fazer aí, provavelmente, né, uma análise top-down de qualidade né, para quantitativo, do imóvel até o yield, nunca o contrário, nunca olhe só o yield, só valor patrimonial, tente olhar de forma macro, né, um apanhado daquele fundo. Tem o conteúdo XPI, que tem materiais excelentes falando sobre fundos imobiliários, né?
e também pode ser acessado, pode ser estudado, tem recomendações. Então, assim, falta de informação não é. O pessoal vende, só comete erros, se você quiser mesmo, por livre e espontânea vontade, tá? Então, Jean, quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Acho que foi muito esclarecedor, foi muito legal mesmo. Deu para a gente ter uma ideia de como é que a gente entrou nessa crise, né? E como é que a gente está passando por ela e uma perspectiva aí no longo prazo para esse ativo aí que é realmente muito bom e agora, né, representa uma oportunidade. Tá bom? Quero te agradecer, boa noite, sucesso, tá? E aí, tamo junto, tá bom? Maravilha, eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre aqui à disposição, a gente quer estar próximo de vocês e vamos embora. Vamos embora. Obrigado, pessoal, boa noite, bom restinho de noite para todo mundo aí. Valeu, pessoal. Boa noite, bom feriado para vocês. Tchau, tchau.